Bom dia, turma. É, eu vou já falar aqui para vocês do cronograma, né? No nosso cronograma, nós vamos fazer um teste, uma avaliação que é o simulado e um trabalho, tá? Nós vamos iniciar fazendo a revisão das orações subordinadas, que vocês já sabem, não é? Então, a gente vai fazer aí no módulo revisional de vocês, no capítulo 3, tem, falando sobre essas orações subordinadas. Então, as orações subordinadas são aquelas orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, então, complementando aí o seu sentido e sendo dependente dela. Então, é uma diferença entre as orações coordenadas e as orações subordinadas, é que as orações coordenadas, elas são orações independentes, né? Você pode tirar o conectivo ou não, ela não vai depender de nenhuma outra oração. Já as orações subordinadas, elas dependem, dependem do conectivo. Então, a classificação em oração surge quando, assim, um determinado período ele é composto. Nós sabemos que há o período simples e o período composto. O período simples, quando tem apenas uma oração, período composto tem mais, né, de duas orações. Então, nesses períodos compostos, aí nós dividimos, aí temos a classificação das orações subordinadas, que são elas, as orações subordinadas substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Então, no módulo de vocês tem, né, vocês podem aí olhar e fazer a revisão. Orações subordinadas substantivas, então tem o valor de, no caso aí, tem o valor de um sujeito. Então, elas são introduzidas por uma conjunção, né? Que conjunção são essas? O que ou se. Ou também ela pode ser introduzida por um pronome ou advérbios interrogativos ou em orações interrogativas indiretas. Espero que você sempre alcance seus objetivos. Perguntam quem os acompanhará. Digam-me onde se vende esse livro. Então, aí são orações subordinadas substantivas e elas iniciam aí, podem iniciar com a conjunção, olha, com o pronome interrogativo quem ou o advérbio interrogativo onde. As orações subordinadas substantivas são aquelas que estudamos desde a primeira série do ensino médio, né? Que ela pode ser subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e a positiva. A subjetiva é quando ela exerce a função de sujeito. Então, ela é assim, sempre inicia com o verbo na terceira pessoa, a subjetiva, né? É provável que ela venha jantar. Outro exemplo, convém que você participe da reunião. Então, o verbo, ele é iniciado na terceira pessoa, do singular ou do plural, ou pode vir também acompanhado da partícula se. A oração substantiva predicativa, essa aí, ela exerce a função de predicativo, né? E essa predicativa, elas são ligadas, as orações são ligadas por um verbo de ligação. Lembra quais são os verbos de ligação? O verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar e às vezes continuar. Então aqui nós temos um exemplo. Meu desejo era que me dessem um presente. Então preste atenção aqui, onde tem esse era, que é do verbo ser. Então se a gente for aqui dividir a oração, a gente divide dessa maneira. Meu desejo era, primeira oração, que me dessem um presente. Então meu desejo era é a oração principal, e que me dessem um presente, aí é a oração substantiva, predicativa, ela está ligada por um verbo de ligação. A substantiva completiva nominal, ela exerce a função de um complemento nominal. Então, assim, a preposição de vem sempre perto do nome, né, do substantivo, do adjetivo. Então, por exemplo, temos necessidade de que nos apoie. Temos necessidade, primeira oração, de que nos apoie. Então, se você for observar, necessidade é um nome. Ele pode ser substituído aqui, no caso, desculpa, acompanhado pelo artigo a necessidade. Quando você determina, né, você sabe que ele se torna aqui um substantivo. Então, nesse caso aqui, é completiva nominal.
A substantiva objetiva direta já é diferente também. Ela vem acompanhado, por exemplo, a objetiva direta, ela não tem o complemento da preposição. Ela não aparece a preposição. Nós desejamos que sua vida seja boa. Então, divide aí. Nós desejamos, primeira oração, que sua vida seja boa, segunda oração. Então, nós desejamos é a oração principal. Faz a pergunta ao verbo. Nós desejamos o quê? Que sua vida seja boa. Nesse caso, a oração subordinada é ela objetiva direta. A objetiva indireta, ela tem a função de objeto indireto e vem junto do verbo com a preposição. Então, é a que diferencia da completiva nominal. Ó, gente, necessidade é nome e vem junto da preposição. E recordo-me é verbo e vem junto da preposição. Ó, recordo-me de quê? Então, quando você faz a pergunta, vem o de, ela vai ser objetiva indireta. E a positiva, que é a mais fácil aí, é a função de aposto, ela vem sempre com os dois pontos. Desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Então, essa oração subordinada substantiva, ela é chamada de apositiva. Então, aqui está a classificação dela. Pode ser subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Continuando, né, nós temos aqui, ó, eu coloquei mais exemplos para vocês. Ó, é possível que ela viaje outra vez. Ó, o é, ele inicia com o verbo da terceira pessoa, né, exerce a função de sujeito. A objetiva direta é quando você faz a pergunta ao verbo, né, e ela não vem preposição. Ela me perguntou o quê? Então, aqui, se não tem aqui a preposição, ela vai ser objetiva direta. A indireta, ela vem junto do verbo, eu necessito, e vem junto da preposição. A completiva nominal vem junto também de uma preposição, mas você vê, ó, necessito é verbo e medo é nome. Então, é completiva nominal. Então, ela exerce a função aí de complemento nominal. A predicativa, ela vem ligada por um verbo de ligação, certo? O aqui está ligando a oração meu medo a que ela não viaje outra vez. E a positiva vem aí com os dois pontos. Aí nós temos as orações subordinadas desenvolvidas que são introduzidas assim por pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas e apresentam aí o verbo no modo indicativo ou subjuntivo. As subordinadas reduzidas, elas não são introduzidas por pronomes, né? Nem também por locuções conjuntivas e apresentam aí verbo, ele pode estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Aí nós temos também as orações adverbiais, são aquelas que têm função de adjunto adverbial. De advérbio, por exemplo, modo, finalidade, causa, condição. Aí temos elas aí, as adverbiais, elas são divididas em 9. É a adverbial causal, né, que ela exprime causa, já que está nevando, ficaremos em casa. Temos a comparativa, que ela faz a comparação, ela é bem utilizado como, né, ou então mais que, menos que, ela aí compara. A adverbial concessiva, ela dá a ideia de permissão, indica-se uma concessão. Alguns se retiraram da reunião, apesar de terem, né, de não terem terminado a exposição. Aí temos a condicional. Essa condicional é uma condição, né? Você fará uma boa prova desde que se esforce. Se você for à casa de Joana, pegue esse livro para mim, né? Então aí está dando uma no caso aí, condição. A conformativa é aquela que dá a ideia de concordância, conformidade. Exemplo aí, realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. A consecutiva é aquela que dá a ideia de consequência. Gritei tanto que fiquei sem voz. Então, é a consequência, né? Ela gritou tanto. Então, ele pode ser tanto que, tão que, certo? Vem acompanhada assim. Afinal, dá a ideia de finalidade. Estudem a fim de que vocês passem, né? Todos trabalham para que possam vencer. A temporal é aquela que dá uma ideia de tempo. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Nós temos sempre, quando, enquanto, dá ideia de tempo. A proporcional é uma proporção. À medida que o tempo passa, a chuva aumenta, né? A proporção que você grita, né? Você não entende nada, você não ouve nada. Então, essas daí
são as adverbiais, são classificadas em 9. Aqui nós temos, eu coloquei, no caso aqui, algumas conjunções para você ver, né? Se é de causa, se é comparativa, por exemplo. As principais conjunções que dá a ideia de causa ou motivo é porque, pois, uma vez que. Aí nós temos aqui um exemplo ao lado. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. Comparação, nós temos o como. Ele desapareceu como se fosse o mágico. Aqui, a concessão, nós temos embora, conquanto, e as locuções aí, ainda que, ainda quando, mesmo que, posto que. Embora fizesse calor, levei agasalho. Condição, se, caso, contanto que, desde que. A conformidade, nós temos conforme, como, consoante e segundo. A consequência, ela é o que? Agora ela é precedida de tal, tanto, tão, tamanho. Então, falei tanto, né, que fiquei rouca. Sua fome era tanta que comeu até o caroço. Então, sempre vem acompanhado do que? Finalidade da ideia, né? A final da ideia de finalidade, a fim de que, para que. Proporção, a proporção que, a medida que. E o tempo, olha, como eu disse antes, é quando, enquanto, sempre, todas as vezes que, logo, assim que, logo que. Então, dá a ideia de tempo. E, por último, nós temos as subordinadas adjetivas. Então, as adjetivas têm função de adjetivo e só são duas elas. É a explicativa e a restritiva. Ela é explicativa, ela destaca, não é? Por um termo antecedente, ela vem sempre entre vírgulas. Por exemplo, a África, ó, vírgula, que é um continente no hemisfério sul, vírgula, tem um alto índice de pobreza. Então, essa aí é explicativa. Já a restritiva, ela restringe. As pessoas que são alegres vivem melhor. Então, ela faz aí uma restrição, né? Faz assim uma significação de seu antecedente. Certo? Então, terminamos por aqui. Segue aí o capítulo 3, vocês acompanhem, vão estudando, não só mesmo para a escola, para o ensino médio, mas para uma faculdade, para o Enem, qualquer coisa eu estarei aqui. Tá bom, gente? Então, aí esse assunto nós já demos, mas aí é bom sempre a gente fazer aí revisões. Vocês vão fazendo aos poucos aí as atividades desse capítulo 3, porque a gente sabe que o módulo revisional tem muitos assuntos que vocês já deram e a gente não vai terminar ele todo, né? Isso aí eu vou dizer a vocês que a gente não vai dar, o módulo não vai ter tempo de estudar o módulo todo, mas vocês aí vão repassando, tá certo, gente? Um abraço a todos.